Oi, gente, eu sou estudante de psicologia e esse semestre nós começamos a estudar a teoria psicanalítica e pra mim tá sendo muito difícil porque eu não consigo compreender direito os termos, é muito complexo e o que a professora fala pra mim parece grego. Então essa semana eu me dediquei a ler, a assistir vídeos e procurar informação pra ver se de alguma forma eu conseguia compreender e estou conseguindo. Eu não sou nenhuma especialista em psicanálise, muito pelo contrário, tô estudando essa semana, mas eu pensei que da mesma forma que eu tô enfrentando essas dificuldades, enfim, eu acredito que outras pessoas possam estar passando pela mesma situação. E eu sendo uma leiga, a forma com que eu consegui construir mais ou menos uma linha do tempo e os termos, talvez eu possa ajudar alguém de alguma forma. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Bom, Freud, ele era austríaco, ele nasceu em 1856, os pais dele eram judeus, o pai dele tinha 40 anos, a mãe dele 20, e pra Freud isso daí era muito esquisito, muito ruim. Então ele chegava a acreditar que um dos meio-irmãos dele, que tinha em torno de 20 anos, que era o pai dele, né, que ele na verdade era o filho de um dos meios-irmãos com a mãe. Depois ele teve outros irmãos e ele sempre foi o favorito da mãe dele. Ele estudou medicina e através de um professor ele conheceu Joseph Breuer, que era um médico que tinha bastante interesse no assunto de histeria. Ele estudou os efeitos da cocaína, tanto nele quanto nos pacientes. E depois, quando ele tinha uns 26 anos, ele conheceu a Marta, que tinha uns 20. E por uns 4 anos eles trocaram cartas e tal. E depois se casaram, tiveram 6 filhos e ele se mudou para Londres, né? A família mudou para Londres em 38 por causa dos avanços nazistas. Bom, então a gente tá falando do século XIX, onde existia bastante repressão sexual, principalmente as mulheres. Então as mulheres tinham essa repressão sexual e os homens acabavam que também não tinham acesso ao sexo. Então eles, para conseguir se satisfazer, eles tinham que recorrer à masturbação ou a bordel. Bordel acabava que tinha ali, evitavam porque tinha muito problema de sífilis e tal, e masturbação nessa época era muito atribuída a pecado ou até problemas de saúde. Então começou a ter muitos casos de histeria, e a medicina tradicional começou a tentar atribuir esses sintomas histéricos a algo orgânico. Então começaram a estudar o cérebro, né, para verificar onde que estavam esses sintomas da histeria. E quando não se encontrou nada, então atribuíram a histeria à simulação. Falaram, estão fingindo, quer chamar atenção, é tudo fake news. E aí, eles começaram então a atribuir tudo isso à simulação e tal. E o Dr. Joseph Breuer, ele se interessava muito por esse assunto. E na época ele era médico, nessa época tinha bastante aquelas coisas dos médicos de família, né? Às vezes até mostram em filmes, enfim. E em uma das famílias tinha uma moça de 21 anos que ela cuidava do pai dela, que estava enfermo e depois veio a falecer. Esse caso ficou conhecido como Ana O, apesar de esse não ser o nome dela, ser só o nome pro case. E a Ana O, enquanto ela cuidava do pai dela, né, que depois faleceu, ela começou a apresentar sintomas de histeria. Então ela sentiu uma paralisia, que nem uma anestesia nas extremidades dos membros direito, que transferiam para o membro esquerdo. Começou a ter perturbação na visão, não enxergava direito. Ela perdeu a compreensão e a fala da língua materna, como a gente está falando da Austrália, era o alemão. Porém, ela falava e compreendia o inglês. Ela não conseguia manter a cabeça dela sustentada, ela tinha uma tosse muito intensa, nervosa, ela desenvolveu uma repulsa por alimentos e bebidas, ela sentia assim, muita confusão, delírio, ausência e tal. E apesar de não conseguir encontrar ali, né, uma causa orgânica para esse problema, o Dr. Breuer não abandonou a Ana O, e ficava lá atendendo ela, conversando com ela, enfim. Em uma dessas conversas, ele percebeu que nessas ausências que ela tinha, ela murmurava algumas coisas. E essas coisas que ela murmurava
tinham ali era relatado uma situação de trauma, né? Uma situação ruim. E quando ela relatava isso e ela retomava consciência, os sintomas ligados àquela situação que ela relatou desapareciam. Como, por exemplo, no caso da dama de companhia dela, que a dama de companhia dela, em um momento, deu alimento, bebida pro cachorro, e a Ana O ficou com muito nojo e não externou isso, não falou nada, guardou isso, né? E embora ela não se lembrasse desse acontecido, ela passou a desenvolver ali aquela repulsa por alimentos e bebidas. E, né, nesse estado hipnótico, ela verbalizou isso, né? Ela conseguiu externar isso, e quando ela retomou a consciência, ela não tinha mais esses sintomas de repulsa, né? Pelo alimento, pela bebida. E aí então o Dr. Breuer começou a colocar ela em estado hipnótico, começou a hipnotizar ela. E então, assim, na hipnose ele conseguia levar ela para o momento traumático, e aí nesse momento traumático, através da abreação, que é a descarga emocional, ela conseguia se livrar dessa coisa que estava incomodando, e aí os sintomas relacionados àquilo desapareciam. E aí então esse método que o Dr. Breuer usava, ele chamou de método catártico. E ele tratou ela, tal, e depois de uns 2 anos, ela não apresentava mais os sintomas, tá? Os sintomas sumiram, apesar de ela ter outros problemas. Esse caso foi muito importante, porque foi através dele que foi possível compreender e entender, estudar a histeria. E então o Dr. Breuer, né, amigo lá de Freud, relatou esse caso para ele. E nessa época o Freud ele estava se formando em medicina, ele se interessava muito pela anatomia do sistema nervoso. Depois que o Freud se formou, tal, 5 anos depois, ele foi para Paris estudar com Charcot. E o Charcot também, né, fazia estudos para compreender a origem da histeria, porque ele não acreditava que a histeria era uma simulação, era para chamar atenção, nem nada. Enfim, e aí chegando nesses estudos, né, como ele viu que não era de ordem física, né, que todo mundo já estava ali mais ou menos consenso que não era nem física, ele precisava que o paciente narrasse a história de vida, né, a sua história, para conseguir localizar em que momento que ocorreu o trauma. E aí ele, para surpresa dele, começou a vir muita história de cunho sexual. Então a histeria ficou muito ligada à sexualidade. E esse foi o ponto de partida para Freud. Então o Charcot já usava a hipnose, apesar de ele usar muito a hipnose mais como um método, mais como com fins de demonstração. E o Freud sugeriu que ele usasse o método catártico, né, de Breuer, para tentar, né, tratar os pacientes, mas ele não aceitou. E esse método, né, que Charcot começou a desenvolver e tal, ele chamou de método do trauma. Não, desculpa, teoria do trauma. E essa teoria do trauma, Freud relata muito no início dos seus escritos e tal. Tanto que essa teoria do trauma foi algo que deu uma segurada, né, vamos dizer assim, para a teoria psicanalítica não demorou mais para se desenvolver. Era meio que a teoria do trauma era meio que uma barreira, né, para desenvolver essa questão da sexualidade infantil, complexo de Édipo, todos aqueles conceitos que vêm depois. Bom, aí Freud via, né, que a hipnose só resolvia os sintomas, mas não a causa. E depois Freud voltou para Viena, e lá em Viena ele montou uma clínica de doenças nervosas, onde ele teve o primeiro caso dele, que era a paciente M. von N., que ela apresentava, né, os sintomas histéricos, e ele utilizou o método catártico de Breuer. Então, ele levava o paciente, né, através de hipnose e tal, por sugestão, até o passado, e ela por si só localizava, né, o fato traumático, e através da abreação, né, que é a descarga emocional, tratava os sintomas.
Mas ele começou a ver que a hipnose não funcionava com alguns pacientes, não são todos que conseguem ser hipnotizados, tem muita gente que não consegue ser hipnotizado. E então ele começou a tentar, né, seguir por outros caminhos, e foi isso que permitiu que depois ele relatasse, né, elaborasse o fenômeno da defesa. Bom, sem utilizar a hipnose, ele começa a pedir para os pacientes lembrarem do fato traumático, né? E isso daí demanda, né, uma insistência dele, muito esforço por parte do paciente, e isso daí acabava gerando uma resistência. E aí ele concluiu que essa resistência era porque essas ideias estavam ligadas a... tinha uma natureza afetiva, tinha algo ligado à vergonha, alguma coisa assim. E aí ele começou a concluir que então existe uma censura. Como essas ideias traziam algo, vamos dizer, negativo, existia ali uma censura para não trazer isso à consciência. E aí isso era, né, a resistência, né, para manter isso longe do consciente. E aí ele começou a ver então que essa carga de afeto, né, ligada a essa ideia, era convertido no sintoma somático, que eram os sintomas ali da histeria e tal. E isso ele chamou de conversão. Então a carga do afeto ligada àquelas ideias, né, que estão ali censuradas e tal, viravam sintomas somáticos. Isso era a conversão. E aí ele começou a ver, então, que não dava mais só para trabalhar com a abreação, que ele precisava tornar essas ideias patogênicas em elaboração. E foi nisso que ele começou, né, a substituição, né, do método catártico para o método psicanalítico. Bom, e aí nesse primeiro caso dele, né, da Amy von N, ela começou a ficar irritada com as perguntas, né, que ele fazia e tal. Falou, ó, fica quieto aí e deixa eu relatar, deixa eu contar, deixa eu falar. E aí ela foi falando livremente e tal, e ele começou a ver que era possível haver uma rememoração sem ter hipnose. E aí ele começou então a perceber isso, né? E depois teve esse caso da Miss Lucy R, que ela também tinha sintomas histéricos relacionados ao olfato. Então ela perdeu o olfato, às vezes tinha alucinações olfativas, sentindo o cheiro de queimado e tal. E ela era uma pessoa que não se deixava ser hipnotizada, ela não conseguia se hipnotizar e tal. E aí, sabendo, né, que a pessoa falando livremente conseguia ter essa rememoração, ele começou a utilizar a associação livre e abandonar a hipnose. Bom, aí com tudo isso, ele começou a desenvolver a teoria da sedução, que basicamente ele dizia que a histeria está ligada a um abuso na infância. Eu demorei um pouco para entender que a sedução nada mais é do que o abuso, né? Então, ele acreditava, né, pelos relatos dos pacientes, que sempre esses sintomas histéricos estavam ligados a um caso de abuso na infância. E que então existiam dois momentos para isso, né? Num primeiro momento, né, vamos dizer, quando acontecia o abuso, no meio que não tinha emoção sexual, né, da sexualidade, porque não tinha a maturidade sexual. E aí, depois, no segundo momento, na puberdade, quando já ocorria a maturidade sexual, algum novo fato despertava aquela lembrança e isso trazia um impacto traumático. E aí a lembrança era censurada, né, era reprimida. Mas depois o Freud começou a duvidar de que tantos casos assim, que existia tanto caso perverso contra crianças. E aí ele começou a pensar, começou a desenvolver a fantasia da sedução, que as crianças então elas podem fantasiar. E geralmente essas fantasias sexuais estão ligadas com os pais, né? Giram em torno dos pais. E aí ele concluiu que então é muito difícil de distinguir o que é realidade do que é fantasia. E aí, chegando nisso, ele vai caminhando
para sexualidade infantil, quando ele começa a desenvolver a questão da sexualidade infantil. Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui para não ficar tão comprido. E aí nos próximos vídeos eu vou dando continuidade, tá bom? Até mais!